Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o lipedema é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em membros inferiores e, às vezes, membros superiores do corpo humano. O lipedema, gente, só foi reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde em 2022 e é uma condição que ainda gera muitas dúvidas. A repórter Sara Zeferino foi até as ruas de Belo Horizonte para ver o que as pessoas sabem sobre o lipedema. Vamos acompanhar. Você sabe o que é lipedema? Sabe quais são as causas dessa doença? Eu vim até as ruas da cidade para perguntar ao pessoal se eles sabem o que é lipedema. Vamos conferir. Você sabe o que é lipedema? Não. Não sei. Não conheço. Não. Nunca ouviu falar? Não. Eu não sabia, eu gostaria de saber. Deu para ver que o pessoal não conhece muito sobre lipedema, né? Então, no Dia Bem com Você de hoje é uma grande oportunidade para explicar melhor sobre essa doença inflamatória. Realmente, lipedema ainda é pouco conhecido, mas tem impactado a vida de muitas mulheres, né? O médico angiologista Dr. Bruno Naves está aqui no estúdio hoje para esclarecer as dúvidas sobre essa doença. Doutor Bruno, o que é lipedema, né? A gente viu que as pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre o que é essa doença. E eu já te pergunto qual que é a diferença entre lipedema e linfedema. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder esclarecer as pessoas. Informação de qualidade é sempre importante, né? O lipedema é um acúmulo anormal de gordura, principalmente do quadril e coxas. Pode dar no braço, mas é raro, mas é dos membros inferiores. Então, quadril, coxa e perna. O linfedema é diferente. É uma dificuldade do retorno linfático. O linfático é um vaso fininho, pequenininho, que leva linfa, que é um filtrado do sangue. Tem muitas proteínas e líquido. E o linfático, são 7 litros que a gente tem. Então, é muito importante essa drenagem ocorrer naturalmente. Quando tem uma obstrução no vaso linfático, que normalmente é de um lado só, o tipo de edema é diferente e o maior diferencial é que ele compromete o pé, diferente do lipedema, que costuma ser dos dois lados e não compromete o pé. É quase que se forma um anelzinho assim no tornozelo. Então, essa é a diferença básica. Sim. Então, assim, já esclarecendo, né, o que é o lipedema e puxando para o lipedema, doutor Bruno, quando a gente fala nesse assunto, tem muita dúvida. Há aqueles que consideram uma disfunção estética, outros já cravam como uma doença que pode trazer consequências. O que a gente pode falar sobre isso? Claro. Na verdade, assim, tudo que é tratado no começo não chega a ser doença, né, no final. Então, a ideia é da gente proporcionar às pessoas o que é para a gente poder prevenir. Então, assim, é uma disfunção que pode dar dor, peso, cansaço. Então, no final do dia, às vezes a pessoa fala, nossa, estou com a perna muito pesada. E isso é um incômodo que, ao longo dos anos, pode ir piorando. Então, assim, não é só um incômodo estético, não. Estético também é importante. Acho que a autoestima é uma das coisas mais importantes para todo mundo. Mas o incômodo realmente existe, o desconforto. Sim. Eu costumo dizer assim, a gente não pode lembrar que tem perna. E as pessoas lembram que tem perna. No caso do lipedema, né? No Quem caso tem do lipedema, lembra que tem perna. Às vezes se encosta assim, ó, na coxa e dói. Então, você sente um incômodo de dor mesmo, de peso. Você lembra que tem perna. Sim. Agora, quais são as causas, né? E também quais são os fatores de risco para o lipedema? Uhum. As causas ainda são desconhecidas, porque como é muito novo esse conceito, na verdade, já existia há muito tempo. Não era reconhecido. É um conceito novo. Então, tudo que é novo a gente ainda está. Mas, com certeza, tem uma tendência familiar, ou seja, é genético, tem famílias que você vê o biotipo, você vê, não, aquela pessoa ali tem uma tendência ou tem lipedema, né? E tem algum desarranjo hormonal que ainda não é bem conhecido, razão pela qual é muito mais frequente nas mulheres, mas é muito mais frequente em 95%. Então, existe esse desarranjo hormonal associado à tendência familiar. E o gatilho para que ele possa aparecer na vida das pessoas costumam ser os desarranjos hormonais que vêm ou na época que a pessoa tem a primeira menstruação, ou em gravidez, ou até mesmo na menopausa.
Então, são quando existem alterações hormonais grandes, que é o gatilho. Então, às vezes a pessoa está ali, nasceu com a tendência, mas nunca manifestou muito, de repente, desses gatilhos pode manifestar. Sim, e o lipedema, ele também pode estar relacionado com problemas vasculares, como varizes, por exemplo? Na verdade, ele começou a ser considerado uma doença vascular por quê? Por exemplo, eu tenho 42 anos de formado. Já vi milhares de pacientes. E todo mundo chega lá no consultório com uma queixa na perna, que pode ser varizes, mas pode ser perna inchada, dor, peso, cansaço. Então a gente acostumou a ver pernas, né? É claro que a gente não trata só de pernas, mas a gente trata de muitas pernas. E a gente começou a perceber que esses casos de lipedema têm também uma tendência maior à fragilidade capilar. Ela fica roxo na perna espontaneamente. Então, às vezes aparece um roxinho aqui, outro roxinho ali, e costumam ter mais varizes do que as pacientes que não têm lipedema. Então, não é que seja uma doença vascular, mas são pessoas que têm mais tendência de ter varizes e essa fragilidade capilar de ficar roxo o tempo todo. Sim, e então você já até destacou aqui 2 sintomas, né? Esses hematomas ali que podem aparecer, a dor também, o que mais que pode ser sintoma de lipedema? Uma coisa muito curiosa, pessoas portadoras de lipedema mesmo, elas costumam torcer o pé com mais facilidade. Os tornozelos já têm uma certa fragilidade. Isso é uma coisa curiosa, pouca gente sabe, poucos livros têm, mas é uma coisa muito interessante. Além disso, elas têm dor, ao tocar principalmente a coxa, onde a região que eles acham que é mais inchada, na verdade aquilo é o adipócito, né, que é a célula gordurosa que fica cheia, mas não é para doer, e ela dói. E é um inchaço que às vezes vai piorando ao longo do dia e que não melhora quando você deita e coloca a perna para o alto. Por exemplo, é o caso quando a pessoa tem a perna inchada por causa de varizes, você deita, põe a perna para o alto, rapidinho desincha. No caso do lipedema, não. Continua do mesmo jeito. Sim. Então, na verdade, ele é um edema de gordura e ele é mais firme, mais fixo. Ele não oscila assim, vou pôr para a perna à noite assim, de dia vai amanhecer fininho. Não vai amanhecer fininho. Sim, a gente fala muito das pernas, né, quando a gente está falando do lipedema, mas quais são as regiões do corpo que podem ser afetadas por essa doença? Quadril, glúteo, perna, né, coxa, perna e, eventualmente, os braços. Sim. Ele poupa muito o tronco. É mais comum, então, nos membros inferiores. Inferiores. É mais ou menos a pera, né? A fruta pera, que tem aqui em cima é fininho e embaixo ela é grande. É uma pera. Sim. Agora, doutor Bruno, a gente vê que o lipedema, o diagnóstico do lipedema, às vezes, ele é confundido com diversas outras condições. E eu li muito que o lipedema, ele pode ser confundido com obesidade, até mesmo celulite, né? Como que a gente vai diferenciar esses quadros? O lipedema, a obesidade, por exemplo, é uma obesidade geral. A pessoa é gorda no pescoço, no tronco, em todos os lugares. Então, quando você vê uma pessoa obesa, principalmente na região abdominal, ela é mais protuberante. Não é o caso do lipedema. O lipedema, na maioria das vezes, daqui para cima a pessoa é magrinha, magra mesmo, braço fininho. É muito interessante que você olha e fala, engraçado, ela é magrinha aqui em cima, porque o pessoal sempre chamou de falsa magra. A falsa magra nada mais é que uma pessoa que é magra aqui em cima e aqui em cima ela tem mais gordura. E a celulite, ela tem mais uma localização predominante do lado de fora da coxa, sabe? E na região glútea. E o lipedema não, ele pega a coxa e a perna também. Então essa é a diferenciação. E o lipedema dói, porque é uma gordura que fica meio inflamada. A tônica, a coisa mais importante do lipedema é inflamação. É uma gordura inflamada. Sim. E a gente fala que é uma doença progressiva, então significa que tem estágios, é isso? É isso. O estágio inicial é quando a pessoa percebe que ela tem um pouco mais de acúmulo, que ela é uma falsa magra, ela tem mais acúmulo de gordura na coxa. Devagar, essa gordura vai aumentando, vai causando mais desconforto e é progressivo. Desconforto. Se não for feito nada, chega um momento que fica muito desconfortável, a ponto de, às vezes, incomodar ou dificultar o próprio caminhar. E isso é ruim, porque aí entra num ciclo vicioso do mal. Ela fala, não, estou cansado, não caminhando mais, e começa a aumentar mais ainda a gordura. Então, gera um ciclo vicioso ruim. Então, em um momento, tem que ser interrompido. Sim, tem que ter ali uma intervenção para dar uma analisada nesse caso, né? Exatamente.
Pois é, e esses estágios, assim, acho que daí que vem talvez o diagnóstico precoce, a importância de pegar lá no inicinho. Medicina, o diagnóstico precoce é o mais importante. Acho que eu costumo falar o seguinte, que a gente tem que criar bons hábitos de vida. Coisa muito simples, dormir bem, lidar bem com o estresse, não fumar, fazer uma atividade física regular e uma alimentação equilibrada. Isso é basicão. E o que mais? Você conhece as tendências da sua família. Todo mundo na minha família tem uma perna meio grossa. Deixa eu dar uma olhada o que é isso. Deixa eu pesquisar o que é isso. A partir do momento que você desperta essa sua curiosidade, vai no médico e faz o diagnóstico, você está exercendo, você está cuidando da sua saúde. Essa é a ideia, cuidar da saúde. E como é que a gente cuida da saúde? Na academia, não é na drogaria. Drogaria para doença. Então, academia para a saúde, drogaria para a doença. Essa é a grande diferença. Eu falo muito isso, gente. Sim. Então, são atitudes. Pois é, e esse tema, doutor Bruno, lipedema, tomou conta, assim, né? Nos últimos anos tem se falado mais sobre lipedema e muitas pessoas acabam ali no autodiagnóstico, começa a ver ali os sintomas, as características e se reconhecem no que elas estão vendo e ficam desorientadas, né? E queria que você desse uma orientação para a pessoa que suspeita que tem lipedema. Primeira coisa, se você tem dúvida, procura um médico, vai no angiologista, fala, olha, eu tenho recebido muita gente com essa dúvida, eu tenho lipedema. E quando a gente faz um diagnóstico de lipedema, eu considero, tá? Isso é uma consideração pessoal, não está escrito nos livros. Se você fez o diagnóstico, eu tenho lipedema, é uma enorme motivação para a pessoa cuidar bem da saúde. Mas, gente, coisa boa, de repente eu descobri o seguinte, eu tenho lipedema. Beleza, o que eu vou fazer? Vou me alimentar melhor, evitar alimentos chamados inflamatórios, açúcar, farinha branca. Vou evitar esse tipo de alimento. Eu vou menos padaria, mais sacolão. Olha que coisa simples. Menos padaria, mais sacolão. Desembrulhar menos, descascar mais. Então, são atitudes muito simples. Então, eu vejo a ideia do lipedema, o diagnóstico, como, eu estou motivado, e atividade física? Eu vou fazer atividade aeróbica para aumentar o meu consumo de energia e diminuir a gordura. E fazer atividade resistida, musculação, pilates, calistenia, o que for, para melhorar minha massa magra, minha musculatura. Então, assim, são atitudes que vão ajudar muito a estabilizar o problema. Para isso, você tem que ter um diagnóstico e entender que esse diagnóstico, não é uma coisa, eu estou com lipedema. Não, eu estou com lipedema, que bom. Agora vou para a academia todo dia, vou me alimentar melhor, vou dormir melhor, vou lidar bem com o meu estresse. É isso que vai controlar o lipedema. E esse diagnóstico quem faz é um angiologista? De uma maneira geral, sim. Porque como a gente tem muito costume de ter o edema, né, o inchaço por causa de veia, por causa de linfedema, a gente está acostumado a ver pernas inchadas. Quando a gente examina a pessoa, a gente vê nódulos gordurosos, um anel que tem polpando o pé, tem um sinal de Stillman, que é para ver linfedema, que a gente não encontra no lipedema. Então, equimose, varizes, então a gente já sabe que, olha, isso é lipedema. Habitualmente não há necessidade nem de pedir exame, porque o diagnóstico é clínico. Você olha, compara com tudo que você já viu e fala, isso é lipedema. Sim. Agora a gente vê que o lipedema tem esses estágios, né, doutor Bruno? A pessoa que ela não deu ali a atenção, não procurou a ajuda de um profissional e esse estágio foi avançando. Ela pode ter alguma complicação? Qual complicação que pode ter por conta do lipedema? A maior complicação é comprometimento das articulações, ela começar a ter mais dificuldade de movimentar. E isso é ruim porque começa a inchar cada vez mais a perna, a pele inchada fica mais seca, ficando mais seca você pode coçar, pode abrir uma ferida, não porque você tenha varizes ou doença ou outra coisa qualquer, pelo próprio fato da pele estar seca, por causa do edema. O edema seca, resseca muito a pele, então a hidratação da pele é muito importante também, além da hidratação oral. Então, assim, pode ter essas consequências, mas assim, não dá trombose, não dá nada mais grave não. Sim, e acho que algo muito importante da gente destacar também é o impacto no estado emocional da pessoa, né? Afeta principalmente essas mulheres e qual que é a sua orientação nesse sentido também? Eu acho o seguinte, primeira coisa, a gente tem que ter uma atitude positiva diante da vida. Quer dizer, se você... Vou dar um exemplo. Bruno Naves. Fiquei careca. O que eu vou fazer?
Eu tentei algumas soluções, passei um monte de bobagem na minha cabeça, não resolveu nada. Na minha época, hoje tem excelentes tratamentos. Na minha época não tinha. Ah, eu vou morrer por causa disso? Claro que não. Eu vou entender assim, a regra é coopere com o inevitável. O que eu faço? Eu uso boné, filtro solar e vou me cuidando. Ah, eu tenho lipedema. Beleza. O que eu vou fazer? Vou me cuidar melhor e vou ser uma pessoa ativa, saudável, com alimentação muito boa. A ideia é essa. Ah, mas peguei no estágio maior um pouquinho. Não importa. A partir do momento que você decide positivamente que você vai cuidar bem de você, isso é o mais importante. Ah, mas isso me incomoda muito do ponto de vista estético. Olha, se você não tem desconforto, dor nem nada, do ponto de vista estético, vale a pena você consultar um psicólogo, uma psiquiatra e falar, olha, eu preciso da sua ajuda porque eu não estou lidando bem com o meu corpo. Isso é importante para qualquer pessoa. Chama de dismorfobia, um nome esquisito, mas na verdade são pessoas que às vezes não conseguem se enxergar ou não gostam do corpo. Às vezes a pessoa é magra, não tem nada e ela se vê como uma gorda. Isso é piorado hoje em dia pelas redes sociais. Sim. Porque na rede social ninguém paga boleto, ninguém trabalha, todo mundo está em férias, restaurante bonito, todo mundo é lindo e maravilhoso, você faz assim, você emagrece, você faz assim, você faz assim. Não é a realidade. Sim. A realidade é o seguinte, a gente tem que se gostar, cuidar bem da saúde, cuidar da gente e é a tal da autoestima, né? Preservar a autoestima. Pessoas que se gostam, se cuidam. E se mesmo assim você não achar que está bem, aí você procura uma ajuda psiquiátrica ou psicológica que a coisa vai se ajustar.